Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer aqui um medidor de energia da Pacefair. É mais um medidor de energia que a gente mostra aqui no canal. Esse aqui é bem bacana, tem um display muito bonito, a gente consegue ver bem as informações. E ele é simples, mas ele é bem útil também, não adianta ter muita informação no display. O importante é ter as informações que mais nos interessam, né? E nisso ele é bem competente aí. Ele vem aqui numa caixinha, comprei ele do AliExpress, vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui tem algumas informações dele, ele tem um display de cristal líquido invertido que chama, né? Ele mede a tensão, a corrente, a potência e mostra a energia ali em kWh. Então o consumo de energia de um aparelho você pode obter com ele aí. Ele tem botão de clear para zerar ali o contador e para apagar o display também. No NL ele é um cabinho de energia que a gente liga para alimentar ele, né? Um cabinho que vem junto com ele aqui. Ele veio bem embalado aqui, vem com o manual e com o cabinho para ligar a tensão dele, né? Ele é um medidor que vai conectado, vai fixado ali no trilho DIN junto com os outros disjuntores, né? Ele tem mais ou menos o tamanho de um disjuntor. Aqui no manual vem tudo explicadinho, aqui as especificações técnicas dele. Ele mede aí de 0 a 100 amperes, tá? Ele tem uma corrente mínima de 20 miliamperes. Então menos do que isso você não consegue medir. Tá? E ele consegue medir até 30 kW de potência. Aqui nele também vem as informações também, a corrente de 100 amperes e a tensão de 50 a 300 volts, que é a tensão que ele funciona e a tensão que ele consegue medir também. Funciona tanto 50 quanto 60 Hz. É o PZM008. Tá? A construção dele é muito boa, a qualidade do plástico é bem... A gente nota a qualidade na construção dele, tá? Aqui embaixo tem a trava do trilho DIN. E ele não tem transformador, o fio passa por dentro dele mesmo, tá? O que deixa a instalação bem mais limpa, né? Você não tem aqueles transformadores pendurados aí nos cabos da instalação, né? Você só tem que desconectar o cabo e passar aí por dentro dele. Esse aqui é o cabinho de alimentação que vem com ele, que a gente conecta nele e vai ligar a tensão para alimentar ele, para medir a tensão, né? Porque para medir a potência e a energia a gente tem que ter a tensão e a corrente do circuito. Então você vai ligar aqui na mesma tensão que você quer medir a potência. Aqui tem o diagrama de instalação, ó, ele mostra aqui que o cabo pode entrar tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo, que ele vai medir igual aí a corrente. Aqui ele colocou no neutro, passando por dentro do medidor, mas pode ser a fase. Não pode ser os dois, tá? Porque senão anula o campo magnético e aí vai dar zero a corrente. Então tem que ser só um dos fios, tá? Aqui eu coloquei uma fase entrando no disjuntor e a fase sai aqui e vai para a carga, né? Simulando aqui um quadro, né? Onde nós temos os disjuntores. A minha carga é um ferro de solda ali de 50 watts. E aqui o neutro entra no barramento e vai para a carga também. Tem o terra ali também. E vai tudo ali para a carga. É importante sempre que você for medir a potência ou energia, você conectar na tensão correta, certo? Se você quer medir a potência de um circuito de uma carga que está ligada em 220, você não pode ligar o medidor na tensão de 127, tem que ser na de 220. Aqui eu estou ligando agora o neutro aqui no barramento. E ligando o disjuntor. A gente já vê o display dele aí, que é bem bacana. Esse tipo de display é bem fácil de enxergar de qualquer lado, né? Eu vou ter que passar aqui por dentro dele o cabo para medir a corrente dele. Eu estou passando o cabo então que sai do disjuntor e vai ali para a nossa carga. Estou passando aqui por dentro dele, pode passar o cabo entrando por cima ou entrando por baixo, ali pelo manual, tanto faz, né? Ó, agora a fase passa aqui por dentro do nosso medidor, que é o transformador de corrente que tem dentro dele ali, que ele vai conseguir medir a corrente, ó. Tá? Pode ser tanto por baixo quanto por cima. E agora está medindo uma corrente aí de 0,39 amperes e a potência de 50 watts.
Então esse ferro de solda de 50 watts está medindo cerca de 400 miliamperes. Agora eu coloquei um multímetro aqui para a gente comparar, para saber se ele está medindo certo. Ele está medindo aí 127 volts de tensão. É sempre bom fazer essa aferição aí, ó, mudou para 128, agora ele mudou também ali. Então a gente pode ver que ele é bem preciso na medida dele, ó. Tá bem certinho com o que mede o multímetro. É bom sempre fazer essa verificação porque muitos medidores baratinhos aí não medem corretamente, né? E a medição de corrente também está bem precisa, ó, tá dando 390 miliamperes. Então a gente pode ver que o nosso medidor está bem preciso, bem calibrado aí. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar dentro no painel, né? Ali no espaço onde ficam os disjuntores, ele cabe perfeitamente ali. Ele ocupa mais ou menos o espaço de 2 disjuntores. Ele é um pouquinho mais alto do que esse disjuntor da Siemens aqui, Mini DIN. Mas também existe um ajuste na tampa, né? Que você consegue fazer, deixar um pouquinho mais alto. De qualquer forma, ele cabe muito bem e fica bem bonito aí no nosso quadro. O detalhe é só o botão ali que você apertar, você precisaria fazer um furo ali na tampa do quadro para poder apertar o botão. E o botão aqui de Clear, ele tem duas funções, né? Apagar o display ou zerar ali a contagem de consumo ali de kWh, né? Ó, se você aperta uma vez rápido, ele apaga o display. A gente consegue ver meio de lado que está ligado, ele está em funcionamento ainda, né? Só está com o display com o backlight dele apagado. Então, com um aperto rápido, a gente liga ou desliga o display. Ó, apertei aqui, ele ligou o display. E o detalhe é que ele fica memorizado essa função, tá? Então, se eu deixar aqui, ó, se eu deixar apagado, desligar aqui o disjuntor e ligar de novo, ele memoriza o último status que ele estava. O status era apagado, então ele volta apagado. Ó. Ele está funcionando aí, mas está com o display apagado. Então, quando a energia dele é cortada, ele memoriza tanto aí o status do display, né, da luz do display, quanto aqui embaixo da contagem de kWh. Ele continua mantendo ali o 0,01 kWh, tá? Se eu desligar aqui, ó, e ligar de novo, ele vai estar memorizado ali o kWh. E ele vai contando sempre assim até que você queira zerar ele, né? Você pode comparar, por exemplo, com o consumo medido pela concessionária. Então, uma vez por mês você vai ali e zera ele. Para zerar ele, você precisa apertar e segurar aqui o botão de clear até ele começar a piscar o kWh. Aí você solta e aperta rápido uma vez, que ele fica zerado. E agora ele começa a contar a partir do zero de novo a energia, né? Aqui eu tenho outros medidores de energia. Esse aqui também é da Pacefair. Esse aqui PZM061. E ele põe 4 informações na tela também. E esse aqui esse aqui coloca 6 informações na tela, tá? Que tem até o fator de potência da rede, a frequência. E aqui nós temos dois que são wireless, né? São um Wi-Fi que você consegue, através de um aplicativo no celular, você consegue ver a energia consumida. Também consegue acionar ou desligar uma carga aí pelo aplicativo do celular. Então são várias opções de medidores que você tem aqui no próprio canal, tem vídeo deles, né? De alguns deles, ó. Aqui também você consegue colocar no quadro aquele medidor. E aqui eu tenho medidor trifásico, tá? Que é da Shelly, também tem vídeo no canal do Shelly. E do Iammeter também tem aqui no canal. Então são vários tipos de medidores que você pode escolher o de sua preferência. Mas eu gostei bastante desse aqui, tá? Ele é simples e robusto, tá? Tem uma tela muito boa, display muito bom. E é bem preciso. Eu achei ele bem melhor acabado do que os outros medidores, aqueles
quadradinhos também, e o fato de você não usar um TC externo facilita aí, deixa a sua instalação muito mais limpa, né? Então é isso, pessoal, fica a dica aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de onde é que eu comprei ele. Ele veio bem rápido, tá? E acho que vale a pena, achei um bom produto aí de boa qualidade. Tá ok, pessoal? Vamos ficando por aqui, um abraço e até a próxima.